A lei é um parâmetro, a lei pode ser um indicativo. O direito é uma realidade muito mais ampla. Hoje nós temos a honra e o prazer de conversar com José Renato Nalini, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da Academia Paulista de Letras. Desembargador Nalini, vamos começar já em temperatura alta. Em tese, o Supremo Tribunal Federal controla o Conselho Nacional de Justiça, mas a recíproca, nós sabemos, não é verdadeira. Então, quando se assistem essas agressões verbais no Supremo, o Conselho Nacional de Justiça nada pode fazer, ou seja, porque se fosse com os desembargadores, certamente ele poderia, não? Cacilda, você sabe que eu acho que é muito saudável que haja um debate, que os ministros mostrem a sua característica humana, não é? Nós estamos ainda cercados de uma expectativa de que o juiz seja um ser inerte, um ser distanciado da realidade. E não, o juiz é homem, mulher, situado no mundo, sofrendo todas as vicissitudes, apenas com uma incumbência, uma responsabilidade grande de julgar o seu semelhante. Eu não acredito que as discussões do Supremo ensejassem alguma infração disciplinar, um procedimento disciplinar, não é? É evidente que pessoas que estão na Suprema Curul, né? Assim que se chamava, a maior corte do país. A maior corte, aqueles que eles mesmos dizem, nós temos o direito de errar por último, né? É natural que eles tenham seus pontos de vista bastante arraigados, que eles tenham convicções. Que discutam, né, desembargador? Claro, e que eles pretendam convencer o seu par, o seu companheiro ali. E quando não consegue, isso é muito humano que se extravase exorbite-se às vezes, não é? No tom. Mas até o momento é que a imprensa gosta de explorar esse aspecto mais folclórico, não é? Que foge da realidade, porque a nossa realidade é uma realidade de burocracia, de formalismo, de ritualismo, não é? Então, eu gosto muito da atual composição do Supremo, eu gosto de cada ministro ali, alguns deles são amigos mesmo, amigos pessoais. E o Conselho, eu acredito que ele esteja produzindo uma grande transformação na justiça brasileira, porque nós não tínhamos um órgão de planejamento, né? Cada tribunal resolvendo com excessiva autonomia todas as suas questões. Hoje nós temos pelo menos uma diretriz. Eu acho saudável. Alguém isso. Que pensa por todos. Claro, eu acho que para o povo é saudável. Pode ser que para nós juízes seja um controle a mais, seja uma pressão a mais, né? Mas eu me sinto muito à vontade para elogiar o Conselho Nacional de Justiça. Tenho feito isso publicamente, em artigos, em palestras e, às vezes, até colhendo incompreensão dos meus amigos, meus colegas que não partilham da mesma opinião. Mas é importante. Eu estou numa altura da vida e da carreira que eu não tenho de omitir mais nada. Né? Eu sou transparente e procuro ser como sempre. Tem que ser o Nalini, né? Tem que ser. Aliás, ainda no Conselho Nacional de Justiça, o próprio presidente do Conselho e também presidente do Supremo Tribunal Federal declarou que quer um CNJ atuante, mas sem expor juízes. O senhor acha que isso é possível? É possível e o Peluso, o ministro Peluso, tem condições de fazer isso. Veja que ele é o primeiro presidente do CNJ que é juiz de carreira. É o único juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. Então ele vai trazer... É o único juiz de carreira. É o único único juiz de carreira, porque os demais, o ministro Lewandowski foi desembargador de São Paulo, mas através do 5º Constitucional. Ele era advogado. Mas é o puro né? Ali é o único juiz de carreira presidente. Hoje no Supremo é o ministro Antônio César Peluso. Então ele vai trazer essa coloração judicial, né? Essa visão de alguém que foi juiz a vida toda para o Conselho. E é um contraponto interessante, né? Depois de sair um presidente do CNJ como o ministro Gilmar Mendes,
porque é muito mais expansivo, um homem mais desenvolto, não é? Sim. Eu acho que é muito interessante essa alternatividade, porque nós vamos tendo diferentes estilos, né? E com isso nós vemos que um órgão tem também de refletir o aspecto da sensibilidade humana, não é só um órgão técnico, né? Tecnicamente o CNJ tem feito muita coisa boa, mas é importante que se veja, que a população tenha noção de que CNJ é integrado por seres humanos. Pois é, mudando um pouco de assunto agora, o senhor é presidente da Academia Paulista de Letras, né? O senhor está no céu. Bom, mas inclusive na sua gestão, agora, o senhor fez uma imensa reforma lá, começou pelo menos, né? Não só no aspecto físico, como também no aspecto da atuação em si da academia, né? Então, conte para o telespectador, desembargador Nalini, presidente, né, da academia, qual a principal importância de uma academia de letras para os tempos atuais? Acho que muita gente não sabe disso. Cacilda, muita gente indaga por que uma academia que parece um templo assim deslocado temporalmente, um núcleo de 40 pessoas, em regra idosas, em regra ultrapassadas, conservadoras, né? Isso ainda é válido. E eu posso hoje, depois de 7 anos que eu estou na academia, 4 como presidente, veja que coisa... Aliás, o senhor está em todos os lugares, né? A verdade é essa. Eu posso testemunhar que é muito gratificante o convívio com os acadêmicos. Primeiro, são 40 intelectos bem diversos, né? Origens as mais diversas. A academia, quando eu ingressei, era um cenáculo de pessoas realmente com aquele perfil que eu disse, mais conservadores, eruditos, né? E eles gostavam de ver a academia como um clubinho fechado, bastante interessante. Toda quinta-feira um chá, Sim. que não é só chá, tem um esquinho, tem um vinho do Porto, Sim. tem cerveja. Uma descontração. Um momento de convívio, de lazer. Que as pessoas relaxam, né, também. É muito importante. E de discussões também acadêmicas, discussões sobre literatura, sobre o idioma, sobre o caminho que a cultura brasileira trilha. Por sorte, ou por intuição, ou atuação da providência divina, não sei, vamos atribuir cada um a quem queira. Afinal, o senhor está no céu, né? Eu tive nesse período, só durante a minha presidência, 4 anos, que estou encerrando agora, eu tive 12 mortes na academia. Então, nós trocamos mais do que 1/4 da academia, não é? E em lugar de privilegiar amigos, pessoas do meu convívio, eu deixei a casa aberta a quem quisesse dela participar. Então, hoje é uma casa bastante heterogênea, né? Nós temos maestro Júlio Medalha, nós temos novelista como Valcir Carrasco, né? Nós temos uma intelectual que estava esquecida quando ela lançou o primeiro livro. Antônio Cândido disse que era uma grande vocação literária que nascia no Brasil. A Ruth Guimarães tem 90 anos e não ingressava na academia. Resgatamos, lá está agora. Tatiana Belink, que foi aquela que traduziu Monteiro Lobato para a televisão. Que maravilha, diversificou então, muito. Diversificou bastante. Agora nós vamos ter a eleição, eu acredito, do Maurício de Souza, que é um grande cartunista, não é? Nossa, que beleza, hein? E com isso a academia, e digo, não eram meus amigos pessoais, eu vinha conhecê-los depois, mas patrocinei, até fugindo àquela tradição do presidente ser imparcial, eu deixei sempre bem claro que eu estaria apoiando um ou outro candidato nessa vocação de abertura da academia. Então, eu gostaria que a academia fosse um grupo de 40 pessoas, de várias origens, com vários interesses, né? Várias cabeças e diversas pensantes. Inclusive, para que nós tenhamos um convívio bastante rico, porque se nós fôssemos todos, veja que as academias, aí não teria elas têm, às vezes, um excesso de juristas, não é? Quando eu mesmo fui ingressar,
houve essa resistência, dizendo já existem juristas demais. Nós tínhamos 11 juristas. Sim. E quando os patrocinadores da minha eleição disseram que eu estava entrando, primeiro na cota de magistrado, que é sempre tradicional ter um juiz numa academia, e era eu, felizmente. E depois, por causa da ética, então Sim, precisaria que é ter muito alguém forte, né, afinal, que se preocupasse com a ética, né? Mas hoje é uma casa bastante Que bom, interessante. desembargador, e né? é bom que nós ouçamos isso. É. Agora, o senhor também faz parte, eu disse, vou tirar o senhor para não levar outra bronca. Não é bronca. Você também, eu disse aqui no começo que você está presente em tudo, né? E com relação a isso, você também faz parte da Academia Paulista de Educação. Aliás, tomou a cadeira, né? Ocupou a cadeira do Pedro Kassab, pai do nosso prefeito. Onde que a Academia Paulista de Educação, melhor dizendo, participa do planejamento educacional do Estado? Até agora não houve essa participação. Talvez fosse interessante, mas isso dependeria de os responsáveis pela educação convocarem, né? Sim. Porque a educação é uma política pública, inicialmente é o governo que cuida, então precisaria o governo Uma convocação, convocar. talvez. Mas seria bom convocar-se, né? Seria interessante. Afinal, tantas há pessoas pensando. muitos especialistas, Isso, há muita também gente acho. boa. Agora o doutor Naline vai além. É um ferrenho defensor do meio ambiente. O senhor diz, comemora-se a queda no desmatamento como se a redução do grau de devastação fosse algo que justificasse celebração. Desembargador, então não devemos comemorar? Olha, eu sempre estranhei muito que nós devêssemos soltar rojões porque o desmatamento da Amazônia este ano, em lugar de ter sido 90 ibirapueras, foi apenas 88, né? Ou foi equivalente a 3 estados do Espírito Santo, Sergipe e Rio de Janeiro somados. Se nós continuarmos nesse ritmo, chegará um dia que não haverá mais o que comemorar porque nós não temos mais o que desmatar. Eu acho que o meio ambiente é hoje um assunto transversal, um assunto relevantíssimo. Foi essencial que a Marina da Silva obtivesse essa terceira colocação, sim, foi muito 20% dos foi votos, muito né? bem. E não é um movimento isolado. No mundo inteiro, o meio ambiente tem sido considerado um tema de importância. E eu fico muito preocupado com o futuro, porque a Terra vai continuar existindo. Quem não vai continuar existindo é a espécie humana. A espécie humana. Que é a Sobre única ela, que né? escolheu o suicídio Sobre como... Né? Escolheu premeditadamente um suicídio. Porque cortar árvore, fazer excesso de lixo, poluir é um suicídio. E é muito fácil fazer. Mesmo em doses homeopáticas, né? Agora, o senhor tem umas frases muito boas, né? Eu tenho mais uma delas aqui. A terra já está rouca de tanto pedir socorro. Explique, desembargador, essa é... O tema do meio ambiente, Cacilda, não preocupava muito a minha geração, porque nós dizíamos, daqui a 100 anos vai haver o degelo das calotas polares, daqui a 100 anos a biodiversidade estará bem dizimada, daqui a 100 anos... E qual é o pensamento normal de uma pessoa? Daqui a 100 anos eu não vou estar aqui, então eu não tenho muita preocupação, né? Só que a Terra ela começou a emitir sinais muito frequentes, reiterados e muito rápidos, no sentido de que a catástrofe era muito mais próxima. Então você veja hoje a loucura climática, o caos climático, né? Tsunamis, inundações. É verdade, isso está... Né? O Nordeste fica inundado, o Sul, que era cheio de várzeas, tem seca, seca na Amazônia, o Rio Negro seco. Então, são sinais que a Terra está emitindo. Ela está pedindo fortes, socorro. né? Está pedindo socorro. E talvez há os mais alarmistas que dizem que não há mais tempo de conversão. Será? Não há mais tempo. Ai, nem me diga, pelo amor de Deus. Bom, vamos mudar de assunto. O senhor foi indicado para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Se alguém lhe perguntasse, desembargador Naline, por que não foi o escolhido, o que responderia, sinceramente? Eu não fui escolhido porque os 3 ministros de São Paulo deixaram de votar em mim. Eram os 3 votos que faltavam. É mesmo? Eu tinha... E foram os 3 de São Paulo que deixaram de votar? votar? Os 3 de São Paulo. A ministra Eliana Calmon,
foi com muita... Ela era e é minha grande amiga e queria que eu estivesse lá. E então ela foi percorrer, no terceiro escrutínio, os amigos, os colegas, e os 3 de São Paulo preferiram votar num candidato mineiro. Então eu não entrei na lista tríplice e com isso me privei de conviver com aqueles luminares do direito. Confesso para você que fiquei muito triste, mas isso passa porque eu tenho meu espaço, continuo fazendo enorme espaço. Fazendo a minha humilde jurisprudência. Com isso eu fui para a Academia Paulista de Letras, presidi a academia, convivo com pessoas que eu só conhecia de leitura, né? Quando que eu poderia imaginar que eu fosse ouvir toda quinta-feira o professor Miguel Reale fazer uma conferência, a Lígia Fagundes Teles, né? Então, bom, aplicou bem a energia positiva, foi muito né? bom. Agora, com relação ao fato, sem palavras, né? Não, eles devem ter suas razões e eu não sou o dono da verdade. De repente eles têm razão, tiveram as suas razões bem fortes para que eu não fosse ministro. Desembargador, nós vamos interromper alguns instantes. Você continue aí, que daqui a pouco estaremos de volta com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini.